A pergunta que surge hoje é: por que José perdoou os seus irmãos? Você sabe me dizer? Eu vou te dar 3 respostas. José perdoou os seus irmãos primeiro porque ele era um homem cheio de Deus, e Deus é amor. Se você não consegue perdoar, cheio de Deus você não está. Porque Deus é amor. José era um homem entregue a Deus. A vontade de Deus é o perdão, a vontade de Deus não é a mágoa, não é o rancor, não é a indiferença. Quando Jesus estava lá no Calvário, e as pessoas o crucificando, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ah, mas ele é Jesus, né? Jesus é Jesus. Como é que ele faz isso? Só ele mesmo. Não, um homem chamado Estevão estava sendo apedrejado pelos comparsas do apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo, o perseguidor. E Estevão vai dizer as mesmas palavras: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Perdoa-lhes, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Ei, alguém cheio de Deus está cheio de amor, porque Deus é amor. Segundo lugar, sabe por que ele perdoou seus irmãos? Porque as mágoas e traumas feriram seu passado. Feriram, mas ele não queria que paralisassem seu presente, e muito menos que impedissem seus sonhos para o futuro. José decidiu que as mágoas e traumas que feriram o seu passado não iam paralisar o presente e nem impedir seus sonhos para o futuro. Meus irmãos, ficar remoendo decepção do passado leva você a atitudes prejudiciais à sua criatividade e à sua motivação. Gente presa em mágoas não cria nada, não inventa nada, nunca inventou uma coisa poderosa para a humanidade. Alguém que fica o dia inteiro se latejando de raiva por causa de alguma coisa que aconteceu, se infernizando a alma por causa de uma dor que foi gerada. Nunca vai fazer alguma coisa grandiosa. Alguém que fica o tempo inteiro querendo fazer uma vingança ou torcendo pelo fracasso de alguém. Ei, às vezes alguém que fez uma coisa errada com você, ele se arrependeu, ele mudou de vida, e ele vai prosperar muito. Se você ficar dependendo do fracasso dele para você ser feliz, você se lascou, porque ele encontrou o arrependimento e você não encontrou o perdão. José estava sarado na casa de Potifar, estava bem, estava numa boa, ele estava legal, fazendo as coisas. Depois de tanta mágoa, a mulher de Potifar provoca mais mágoa. Depois ele revela o sonho do copeiro do rei. O copeiro do rei, 2 anos, não lembrou dele, só decepção. Mas ele não quer saber de murmuração, depressão, paralisação. Deus não abençoa murmuradores. Pessoas deprimidas não enxergam as oportunidades de Deus. Pessoas paralisadas não têm força para recomeçar algo. E na vida há momentos que nós precisamos recomeçar. Na vida há momentos que nós não podemos simplesmente falar: tentei, não consegui. Você vai ter que tentar de novo agora da maneira correta, já sabendo mais uma maneira de não fazer, porque o seu fracasso te ensinou a não fazer daquela maneira. José perdeu muita coisa, mas não perdeu 2 coisas. Ele não perdeu a fé e os sonhos. Quando alguém falava de sonho, eu falava assim: disso aí eu entendo, hein? Negócio de sonho é comigo mesmo. Eu revelo o sonho porque eu mesmo sonho o tempo inteiro. Eu queria te falar uma coisa: eu sou meio José nisso. Eu sonho o tempo inteiro. O meu celular toca, eu falo: deve ser o Donald Trump. Pode abrir uma atitude em Washington? Sério, eu acredito o tempo inteiro que Deus tem uma novidade, que Deus tem um milagre. O telefone toca de novo, eu atendo o telefone. Aqui, Neymar, dá para você levar atitude lá para o Paris Saint-Germain? É assim. Eu acredito que Deus vai fazer uma coisa boa, uma coisa grandiosa o tempo inteiro. Irmãos, se eu não fizer isso, eu morro. Se você não sonhar, as frustrações e as lutas do dia a dia roubam a sua esperança, roubam a sua motivação, roubam a sua criatividade, roubam a sua energia,
roubam a sua vida, roubam os seus sonhos. Ei, está na hora de mudar. Nós temos que ter uma vida empreendedora, sonhadora. Em terceiro lugar, sabe por que ele perdoou os seus irmãos? Porque ele não queria ficar doente. Ele não queria adoecer. Como assim, pastor? Muita gente armazena doença o tempo inteiro. Por quê? Porque só fala de morte, de vingança, de trauma, de ódio, de dor. Há pessoas que não conseguem nem digerir uma boa comida porque tem alguém engasgado na garganta. E tem umas pessoas que são tão esquisitas, tão sistemáticas, tão doentes, que você vai ficar engasgado mesmo, hein, meu irmão? Você não vai engolir esse sapo boi fácil, não. Se você ficar aí remoendo, você não vai ter vida. Quantas pessoas que estão adoecidas. José estava lá, saudável, na casa de Potifar, escravo, saudável. Foi para a prisão, lugar frio, ratazana para cá, barata para lá, e ele o que? Inteiro, limpando, fazendo o melhor possível, inteiro, saudável. Agora, quando o faraó dá um desafio para ele está inteiro, saudável. Ele falou: olha, eu tive uma ideia aqui, meu Deus me iluminou, se o senhor quiser, o senhor vai ter que fazer agora um projeto que envolve toda a área fazendária, toda a área de tributação, toda a área de infraestrutura. O senhor vai construir celeiros, o senhor vai ter que fazer um imposto, e o senhor vai ter que armazenar da maneira devida. É um projeto de reino. E ele faz um projeto em 5 minutos. Ele salva uma nação em 5 minutos. Que Deus mande isso para o Brasil. Não perdoar não pune o outro, pune quem não perdoa. Isso não é inteligente. Faça um favor para você mesmo, decida ter saúde, perdoe. Irmãos, às vezes você não perdoa, você fica tão doente, mas tão doente. Às vezes uma pessoa chamada Antonieta fez uma coisa contra você. Antonieta, tem alguma Antonieta aí? Não, né? Vamos fazer outro nome, Cacilda Antonieta. Para ficar uma dupla não é possível, que alguém é Cacilda Antonieta, aí não dá. 2 juntos, não é possível. Então, Cacilda Antonieta, o nome da pessoa. Aí você ganha uma passagem para onde? Para Paris. Ao sonho seu, conhecer Paris. Aí você está andando pelas ruas parisienses, aí você vê alguém vendendo na rua assim, uma baguete com salaminho, presunto, aqueles molhos, aquele negócio bem parisiense de comer na rua, aquela baguete. Você compra aquele negócio, você está realizado, degustando aquilo, andando pela Champs-Élysées, e você chega agora de frente para a Torre Eiffel, e você tira uma foto com aquele sanduíche. Lá pelas tantas, alguém grita assim: Cacilda! Não acredito que ela está aqui. Acabou sua viagem. Acabou sua viagem. Sabe por quê? Porque você levou na sua mala sua dor. Você levou na sua mala uma pessoa que você não perdoou. Isso não é inteligente nem com você mesmo. Isso é falta de respeito com você mesmo. Mas o que aprendemos sobre o perdão que tudo supera nesse texto? Nós aprendemos algumas coisas sobre perdão. A primeira coisa que a gente aprende é que o perdão independe do outro. A convivência depende do outro. Às vezes conviver é impossível com alguém que nos agride o tempo todo, mas perdoar é possível. Eu posso não ter como conviver, porque a pessoa me bate o tempo inteiro, me agride o tempo inteiro, me ameaça de morte o tempo inteiro, mas é possível perdoar até essa pessoa. Veja você que o primeiro filho de José, o nome dele é Manassés. Deus me fez esquecer. A declaração dele é: olha, me fizeram muito mal, mas eu estou vivendo uma nova vida. Eu virei essa página. Deus me fez esquecer. O nome do filho dele é uma declaração do seu estado de espírito. No capítulo 45, nós vemos que José jamais poderia ter dito essas palavras para os seus irmãos, quando ele disse: foi Deus que me enviou para cá, se ele não tivesse consciente de que o perdão estava no seu coração. Ele está consciente de que aqueles irmãos fizeram besteira, mas que Deus estava no controle.
Se você está esperando o outro merecer para dar perdão, talvez você nunca perdoe essa pessoa. E se você nunca perdoar, você carrega uma mágoa, você carrega uma dor, você carrega algo ruim, algo destrutivo dentro de você. Se ele vier me pedir perdão, eu perdoo. Se ele não vier pedir perdão, eu mando por e-mail, mando por WhatsApp, mando por Facebook, mando por Instagram, falando, está perdoado. Eu não quero teu perdão, vai receber. Não quero, dane-se, vai receber, está perdoado, em nome de Jesus. Inteligência, palavra de Deus, libertação. Segundo lugar, mas o que aprendemos sobre o perdão que tudo supera? É natural o receio em ver alguém depreciar sua atitude perdoadora. A gente às vezes não perdoa, porque a gente fica com medo de falar sobre perdão e a pessoa menosprezar. Tem gente que é assim mesmo. Ô fulano, eu te perdoo que você falou assim comigo. Para de besteira, se danar. E a gente fica com medo disso. A gente fica meio assim assustado. José havia perdoado seus irmãos. Ele havia, mas fez vários testes antes de verificar se seus irmãos haviam se arrependido da maneira que agiram. Ele fez testes para ver o que eles iam falar sobre a história que eles tiveram com José. Ele fez testes para ver se eles iam tomar o lugar de Benjamim e não deixar o seu irmão caçula morrer. Ele colocou um copo de prata no saco de cereais do caçula Benjamim, justamente para ver se haveria proteção ao invés de maldade. Queridos irmãos, é natural o receio em ver alguém depreciar sua atitude perdoadora, mas ainda que alguém não valorize sua atitude perdoadora, o problema é dele. Você não tem nada a ver com a infantilidade emocional de quem não aceita o perdão, ou de quem ignora o seu sentimento que gerou uma necessidade de perdão. Você decidiu dar o perdão. Em terceiro lugar, a gente aprende que perdoar é um grande teste de domínio próprio. José havia perdoado no coração, botou o nome do filho dele. Deus me fez esquecer. Mas quando ele viu os irmãos pela primeira vez no Egito, o sangue subiu. Quando ele viu os irmãos, ele falou asperamente com os irmãos. Ele falou, vocês são espiões. Quando os irmãos começam a falar, nós estamos pagando o preço, falando em hebraico, pensando que ele não está entendendo. Nós estamos pagando o preço que nós fizemos com o nosso irmão. Ele sai da sala, entra num quarto e vai chorar. Ele deita lá na cama dele, lá ele chora, José chora, diz a Bíblia que ele chorou. Depois ele vai lá, lava o rosto, volta e tal, e ele está dizendo, opa, tudo bem, eu estou com irritação na vista, caiu um cisco. Naquele momento ele tinha que ter domínio próprio. José poderia declarar a morte dos seus irmãos instantaneamente. Os seus irmãos vão embora, eles voltam, trazem Benjamim, mais um momento em que ele tem que testar as suas emoções, verificar realmente quem são os seus irmãos, o que Deus fez no coração deles. Ele tem que se controlar, ele não pode agir intempestivamente, ele não pode revelar quem ele é logo, ele precisa ter algumas garantias, ele quer ver como está o rumo do coração deles, para poder talvez ajudá-los, auxiliá-los, repreendê-los. Ele quer saber como eles estão agindo em relação ao que fizeram. Nem tudo podemos revelar no primeiro encontro, nem tudo podemos falar na primeira discussão. Precisamos ter o equilíbrio, a sabedoria para revelar as coisas no tempo certo. José teve o domínio próprio de só revelar que era irmão deles, quando sentiu que o ambiente era favorável e que já havia chegado a hora. Quando ele encontra seus irmãos e vê Benjamim, ele precisou de tanto controle. As emoções incontroladas podem gerar atitudes e acusações que impedirão o seu perdão. Uma mulher, ela fala assim para o marido, eu quero te dizer que te perdoo, mesmo você sendo esse vagabundo, mau caráter, sem vergonha, filho de uma irresponsável que colocou isso no mundo, e de um banana do seu pai, que não soube ser homem, mas eu te perdoo, tá?
Eu pergunto, quem quer esse perdão? Quem quer um perdão desse? Isso não é perdão, isso é afronta. Mas eu te perdoo, tá? Isso é afronta. Queridos, nós temos que controlar nossas emoções, senão a gente, no caminho do perdão, a gente fala o que não deve. A gente pisa no acelerador demais. A gente fala de uma maneira muito forte. Em quarto lugar, a gente aprende que perdão genuíno vem acompanhado de desejo sincero pelo bem do outro. Perdão genuíno vem acompanhado de desejo sincero pelo bem do outro. Se você não deseja o bem do outro, você já sabe, não houve perdão. Perdão é quando o sucesso do outro já não me faz mal. A vitória do outro já não me prejudica, não me angustia. Dá uma olhada. Quando José encontra os irmãos pela primeira vez, ele manda de volta para lá, mas manda como? Cheio de comida com dinheiro de volta. Toda a prata que eles levaram, ele devolveu. Ele já abençoou os irmãos da primeira ida. Agora os irmãos voltam com Benjamim. Ele se revela para os irmãos, e os irmãos voltam para buscar o pai, e buscar os filhos, e os netos, e quando eles vão, ele manda cheio de comida e com dinheiro de volta. Aí quando o pai vem, onde é que ele bota? Na melhor terra do Egito. José quer a família por perto. Não é isso que Deus quer com a gente por perto? Meus amados, quando a família chega ao Egito, ela vai para a terra de Gósen, um lugar de gozo, um lugar de bênção. Aqueles que um dia o ultrajaram, recebem o melhor daquele que aprendeu que o caminho do perdão é o caminho do sucesso. Pastor, eu quero sucesso na minha vida. Enquanto você não perdoar, enquanto você não eliminar alguns troços que você carrega, algumas manchas que você carrega, alguns pesos que você carrega nos ombros, você não está liberado para voar, para correr, para fazer o Ultraman de Deus, a corrida do século, a natação da vitória, o salto do seu grande êxito. Essas atividades só acontecerão quando o perdão chegar. Quem perdoa quer aliviar o outro da culpa. Olha o que ele fala para os irmãos: gente, vocês me venderam mesmo, fizeram besteira, mas deixa eu te falar uma coisa, fica tranquilo, foi Deus que me mandou na frente. Ele quer diminuir a culpa. Quando a gente perdoa, a gente não quer que você se sinta culpado. Olha, eu te perdoo, mas assim você me magoou demais, tá? Uma, duas, no outro dia, olha, você magoou demais, hein? Olha, eu estou te perdoando, mas olha, eu estou sofrendo muito, hein? Toda hora lembrando, não ajuda a pessoa a se sentir perdoada, não ajuda, toda hora você lembrar a dor e o dano que foi causado. Já tive gente no gabinete que me dizia, eu perdoei, mas o envolvido depois me dizia assim, pastor, falou que perdoou, mas qualquer problema que tem lá em casa, joga na minha cara. Se eu quebro uma xícara, joga na minha cara. Se eu falo uma coisa que não gostou, joga na minha cara. Pastor, falou que perdoou, mas eu não aguento mais que jogue isso na minha cara. Já tem 5 anos, eu já sofri muito, eu não quero mais ouvir isso. Isso me lembra um momento de fracasso, um momento de dor. Eu não me sinto perdoado, eu não quero viver sem o perdão. Deus já me perdoou, eu já me arrependi. Às vezes o cônjuge, ele termina um casamento que ele não aguenta mais ouvir as palavras do não perdão. Em quinto lugar, a gente aprende nesse texto sobre o perdão que tudo supera, que o perdão não é ignorar o registro ao outro do dano sofrido, mas é não se focar no dano. Não é deixar de registrar o que aconteceu. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu te magoei? Não, besteira, você está mentindo. Te magoou sim. Por que não falar? Fale. Às vezes a pessoa fala assim, você ficou chateado com aquele negócio que eu fiz e tal? Fiquei. José fala para eles, olha, vocês me venderam para o Egito, vocês foram covardes demais, eu tinha 17 anos, hein?
Eu era um garoto. Meus amados irmãos, nós não podemos fugir da realidade. A culpa dos irmãos os fazia ter medo do que José faria com eles após a morte do pai. No capítulo 50, o pai está prestes a morrer, os irmãos estão desesperados, falando assim: caramba, será que depois que o papai morrer, ele vai manter a palavra de não liquidar a gente? Eles já sofrem demais pelo erro que cometeram. José não quer que isso seja aumentado. José não quer aumentar a carga emocional deles. Eles já carregam a dor de terem feito o que fizeram com José, terem vendido o irmão. José não quer isso para eles. Queridos, ignorar fato não é perdoar, é fuga. Perdão passa pela conscientização do dano e de uma atitude honesta de dizer: sei o dano que sofri, mas vou perdoar. Às vezes o outro quer saber o que se está perdoando, pois em sua ótica nem havia percebido o dano causado. Às vezes a pessoa fala: eu te magoei, você fala não, ele continua sem saber, vai fazer de novo. Às vezes ele tocou num assunto com você que é a área que você não tem facilidade de ouvir. É uma área que te magoa. Aí ele pergunta: você ficou chateado de falar isso? Não, não fiquei não. Ele vai falar de novo. E aí você vai ficando mais magoado. E ele fala de novo, e mais magoado. E ele fala de novo. Até que um dia você explode. Aí ele fala: mas você disse que não estava magoado. Honestidade para apresentar o dano sofrido não significa se focar no dano. Eu apresento e a tranquilidade deve acontecer. Já imaginou uma mulher que fala assim para o marido, ou o marido que fala para a mulher: eu não sei como você conseguiu fazer algo tão mesquinho, tão baixo, tão ridículo, tão burro, tão irresponsável, mas eu te perdoo, afinal nem todo mundo é inteligente. É uma maneira muito gostosa da pessoa se sentir perdoada, não?